Eu pedi a meu mestre que me dê muita coragem. Eu pedi a meu mestre que me dê muita coragem Para eu seguir meu caminho e completar a minha viagem. Para eu seguir meu caminho e completar a minha viagem, corrigindo todos os meus erros, saldando todas as minhas dívidas, corrigindo todo. Boa noite a todos, estamos aqui novamente, aqui na série do Grupo Espírita Luzes da Verdade de Horizontina. Hoje nós refletiremos sobre o tema Penas e Gozos Futuros, Vida Futura, Intuição de Penas e Gozos Futuros, Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas. Todos esses itens estão no Livro dos Espíritos e nós vamos começar a conversar agora um pouquinho. Então, todos esses itens que vamos conversar hoje estão no Livro dos Espíritos, a partir da questão 958 até a questão 965. Também há várias referências sobre esses temas no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, no livro que é o Espiritismo e em várias outras obras que conversaremos hoje. Então, para iniciarmos esta reflexão, na questão 959 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos espíritos que o conduziram nessa reflexão. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E os espíritos superiores respondem: antes de encarnar, o espírito conhece todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro, para lá do túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue a vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto esta vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se, nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. Neste mundo, uma vez, é para sempre? Então, como podemos refletir sobre esse assunto, as indagações que todos nós temos sobre a vida futura? De onde nasce, essa certeza que todos nós temos de alguma forma que existe a vida futura? Kardec já faz meio que uma afirmação ao questionar os espíritos. E eles nos dizem que nós temos isso gravado dentro de nós. E que todos nós, de alguma forma, nos questionamos aqui ao longo da nossa vida sobre toda essa questão do porquê estamos aqui, da onde viemos e para onde vamos, mas objetivamente no aspecto quanto à precariedade dessa vida aqui. Sabemos que hoje estamos aqui e amanhã já pode ocorrer o nosso desencarne, hoje mesmo, Nenhum de nós está livre de passar por uma situação na vida e desencarnar, de uma forma inesperada por todos nós. Então, por isso que eles nos dizem sobre essa questão precária e também curta, que por mais que a gente viva aqui nessa encarnação, 100 anos, muitos anos, ela é curta frente à eternidade que nós, espíritos eternos, viveremos. Então, que certeza temos aqui, Quanto a quanto tempo durará a nossa jornada aqui, o que poderemos fazer dos planos que traçamos hoje, Quem de nós poderá colocar em prática suas metas, aquilo que planejou para um futuro mais longo, Então, todas essas dúvidas surgem ao ser humano e também a questão do que acontecerá após o desencarne, Qual será o seu futuro além túmulo, como eles dizem aqui, após a morte do corpo físico, porque nós, como espíritos eternos, iremos continuar no plano espiritual. Então, eles nos fazem essa afirmação inicial de que o homem sempre se preocupou com o seu futuro, de uma forma ou de outra. Continuando nessa questão, eles nos fazem indagar,
Que será dele após o instante fatal, né? Após o momento do desencarne? Desencarnei, e agora? O que acontecerá? O que será de mim? A vida continua? Vou para o céu? Vou para o inferno? Todas aquelas questões que nos são trazidas de uma forma ou de outra durante a nossa vida aqui, né? E eles continuam esclarecendo, então. Questão grave é esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que tem de passar longo tempo em um país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Como então não nos havia de nos preocupar a situação em que nos veremos deixando este mundo? Né? Como não vamos nos preocupar com a situação de como será após deixarmos este mundo se nos preocupamos com uma simples viagem, né, a um país desconhecido? Então, eles continuam explanando que a ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando ao momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e, sem o querer, espera. Então, mesmo aqueles que dizem, não, eu não vou me preocupar, né, com o desencarne, eu acho que não acredito em nada, não vai ter nada, então eu não me preocupo com isso. Eles nos dizem aqui, no momento final, né, da nossa vida terrena aqui, a gente vai dar esses momentos, esses estalos, em que sem querer, né, a pessoa já vai estar esperando algo, né? Nem que seja, se ela acredita no nada, que não existirá nada, ela espera por algo, ela acredita que algo possa continuar, que algo possa acontecer, que possa vir uma situação diferente. Então, tudo isso são reflexões inerentes a nós, aqui na nossa vida terrena. E eles também afirmam que a ideia do nada, ela nos traz um sentimento, né, quase que repugna a razão, como eles dizem assim. É como se não fosse razoável pensar assim. Lá no fundo, o nosso espírito, a nossa alma, nos traz aquela referência de que não é o nada que encontraremos, mas sim a vida continuará. Ainda nessa questão, né, 959, eles complementam dizendo o seguinte: crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Claro que aqui a morte, né, entendido a morte do corpo físico. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir do nada. Então, essa é outra reflexão, né, quanto aos que cogitam essa situação de não existir o nada. Então, do que importaria, né, a sobrevivência do corpo, né? Eles nos dizem aqui essa essência moral que não vai se perder. Então, todos nós, após o desencarne, essa doutrina de luz vem nos esclarecer que todos nós conservaremos a nossa individualidade. Então, não nos juntaremos ao nada, no fluido cósmico, e se juntaremos com todo o universo. Continuaremos tendo a nossa individualidade como espírito que somos. Isso quer dizer o quê, então? Vamos continuar com as nossas características, vamos continuar com os nossos vícios, com as nossas aflições, com os nossos medos, com as nossas qualidades, com todas aquelas características que temos como espírito. Logicamente, após o desencarne, não teremos mais as características do corpo físico, mas continuaremos com essa individualidade. Então, esse sentimento, eles nos dizem, de existência melhor para um futuro, ela está no foro íntimo de cada um. Lembremos também que Santo Agostinho também nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo que, quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseja receber a luz. Então, é um caminho que cada um de nós vai traçar, né? Se quer continuar evoluindo, continuar se melhorando no plano espiritual para onde vivemos, ou, né, se simplesmente queremos estacionar e ficar lá,
né, até que a gente realmente deseje continuar a nossa jornada. Ainda também na questão 961 do Livro dos Espíritos, Kardec faz um questionamento muito interessante, no seguinte sentido: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte, então do nosso desencarne? A dúvida, o temor ou a esperança? Quantos de nós já nos questionamos, né? Eu tenho medo da morte, né? Quando a gente fala desencarne. Eu tenho esperança de que há algo melhor. Eu tenho dúvida, eu não sei o que vai acontecer. Então, Kardec questiona qual é dos sentimentos que domina, então, na maioria dos homens. E os espíritos nos fazem uma resposta muito completa e simples, objetiva. Nos dizem, a dúvida, né, domina nos céticos endurecidos, então, naqueles que realmente não acreditam, né, nessa continuidade, fica na dúvida, né, porque é cético, não acredita nem numa coisa nem na outra. O medo para os culpados. Então, quantos de nós temos as nossas culpas, né? Coisas que a gente queria ter evitado de fazer, erros cometidos, né? Culpados de crimes. Então, o medo prevalecerá. Por quê? É o medo já que a gente já tem dentro de si o auto-julgamento, né? O que acontecerá comigo? Né? E aí você fica naquela aflição, vou ser condenado, né? Vou ir para o inferno, vou ir para o lugar ruim, vou para o umbral. Então, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Então, são variados os sentimentos, as sensações, de acordo com o estado emocional que a gente tiver, de acordo com a evolução que a gente tiver e também de acordo, né, com a situação, com o que vivenciamos aqui na Terra e as aflições que carregamos conosco. Também na questão 962, no comentário, na parte que Allan Kardec faz o comentário, a questão, ele nos traz a questão da sabedoria de Deus, da justiça e da sua bondade, nos dizendo o seguinte: a ideia é que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam no mesmo plano a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia uma recompensa e o outro o castigo, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. É por isso que os sentimentos inatos que temos da justiça nos dão a intuição das penas e das recompensas futuras. Então, os espíritos nos trazem mais essa revelação, essa reflexão de que todos nós também temos esse sentimento dentro de nós, né? Essa impressão gravada já no nosso espírito da justiça de Deus. Todos nós sabemos dessa justiça e dessa bondade de Deus no nosso foro íntimo. E todos nós sabemos que se Deus é justo e é bom, né? Ele tratará de modo diferenciado cada um de acordo com as suas qualidades, de acordo com os seus erros. Deus vai preferir mais um do que outro? Não é esse tipo de tratamento como nós, né, temos aqui na Terra, às vezes, entre nós, né? Deus vai julgar de acordo com cada posicionamento de cada um. Então Deus vai condenar, né? Essa doutrina de luz, ela nos diz que não. Ela só vai dar oportunidades diferentes para aqueles que precisam de oportunidades, de provas mais difíceis, né? Não são castigos, não são crueldades, são provações que vão dar a oportunidade para aquele ser de se corrigir, de se melhorar. Então vão ser oportunidades diferentes. Então não vai ser o mesmo tratamento. Aquele que fez tudo aquilo que se comprometeu aqui na Terra, que fez a aprovação e passou por aquela dificuldade, vai ter a recompensa, né? Que é poder avançar, poder continuar, né? As provações, outros tipos de provações virão para este ser. Então, nós temos dentro de nós já esse sentimento da justiça divina. E no fundo, todos nós sabemos, né, que teremos penas, né, que são as responsabilidades que nós vamos ter que arcar, as consequências pela lei de causa e efeito, e também as recompensas pelos atos bons que praticamos, pelas quais receberemos bênçãos de Deus, que é todo bom e todo justo. Ainda nessa questão,
ainda no Livro dos Espíritos, Kardec nos faz refletir na questão 965 que essas penas e gozos futuros, então, de acordo com essa bondade e justiça de Deus, né, não são coisas materiais, né? Não são materiais, já nos diz o nosso bom senso, pois a alma não é matéria, então não seremos recompensados com presentes como somos aqui na Terra, né? Como a gente espera, vou ganhar um presente porque me comportei bem, né? Então eles nos dizem, nada tem de carnal essas penas e esses gozos futuros. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos que os que experimentais na Terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe enfraquece mais as sensações. Então, teremos as recompensas, né? E essas penas, essas provações que teremos que passar para repor, para rever os nossos erros, no campo espiritual, né? Sentiremos através das nossas sensações que estarão mais, né, ampliadas, eis que não estaremos mais nesse corpo físico que nos reduz, né, essas sensações, esses sentimentos. Ainda no livro O que é o Espiritismo, também temos uma reflexão sobre este ponto, onde nos é dito o seguinte: os ensinamentos espíritas sobre as penas e gozos futuros fazem oposição ao materialismo. Cada um é certamente livre de crer no que quiser, ou de não crer em coisa alguma, e não toleraríamos mais uma perseguição contra aquele que acredita no nada depois da morte, assim como na promovida contra o cismático de qualquer religião. Combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas sim uma doutrina, se é inofensiva para a sociedade quando se encerra no foro íntimo da consciência, é esclarecida, é uma chaga social se vier a generalizar. Então, essa doutrina também nos diz para que devemos todos nos respeitar de acordo com as suas convicções. Então, não devemos combater aqueles que não acreditam na vida após a morte, como nós acreditamos, como a doutrina nos esclarece. Devemos respeitar aqueles que acreditam que existe o nada após o desencarne. No entanto, o que a doutrina vem fazer é combater não a pessoa, né? Não o ser que pensa de modo diferente. Não devemos atacar, perseguir de forma alguma, de jeito nenhum. A doutrina vem nos esclarecer para que essa filosofia vá esclarecendo, né? A doutrina de luz que esclarece a todos e dá oportunidade a todos, mas também que respeita o livre-arbítrio de quem quiser pensar de modo diverso. Também no livro A Gênese, a outra obra, né, básica da doutrina espírita, no capítulo 1, item 37, há também um esclarecimento neste ponto muito interessante, que nos diz o seguinte: tirai ao homem o espírito livre e independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele uma simples máquina organizada, sem finalidade nem responsabilidade, sem outro freio além da lei civil e o próprio ser explorado como um animal inteligente. Nada esperando depois da morte, nada obsta a que aumente os gozos do presente. Se sofre, só tem a perspectiva do desespero e o nada como um refúgio. Com a certeza do futuro, como a de encontrar de novo aqueles a quem amou, e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. O Espiritismo, ainda que só fizesse tirar do homem a dúvida relativamente à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares que o detêm algumas vezes, mas que não o transformam. Então, esse esclarecimento que está na Gênese vem nos trazer, né, o objetivo da doutrina espírita através desse esclarecimento. Do respeito ao livre-arbítrio, sim, pois como eles nos dizem, se não tivéssemos esse respeito, como homens livres a tomar suas próprias decisões, seríamos simples máquinas, sem finalidades e sem responsabilidades, né? Robôs que não teriam, né, essa liberdade de tomar as decisões, né, que possa para a sua vida, como nós temos.
Então, a doutrina vem, na verdade, nos esclarecer e nos orientar para que, se com o nosso livre-arbítrio a gente quiser entender, por assim a seguir, né, estaremos organizando os nossos pensamentos, estaremos nos trazendo uma outra perspectiva. Pois, como eles nos dizem aqui, tendo a perspectiva do nada, de que a vida não continua, né, podemos simplesmente, né, ficar aqui nos distraindo com os gozos terrestres, com as coisas fúteis que temos aqui para nos distrair e, né, aumentar esses gozos aqui, né, como é que pode viver a vida intensamente, né, sem se preocupar com nada, né, sem se preocupar com consequências, atingir outras pessoas e sem se preocupar com isso. Quando, na verdade, a doutrina vem nos esclarecer que não, que vamos reencontrar aqueles que amamos, vamos reencontrar aqueles que não nos demos muito bem, aqueles que ferimos, aqueles que não tratamos bem. Então, a nossa perspectiva com essa certeza do futuro muda, né? Nos faz aperfeiçoar moralmente, porque nós vamos ter que resgatar todos esses erros num futuro próximo, tendo essa abrangência, né, do pensamento quanto a essa questão. Também no Evangelho segundo o Espiritismo nos é trazido que, com o Espiritismo, então, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida, a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Então, a doutrina nos clareia, né, nos traz essa possibilidade de ampliarmos a nossa ideia, a nossa visão sobre a vida futura, e não sendo somente mais um artigo de fé, um dogma, mas sim através da fé raciocinada, a gente consegue compreender isso que os Espíritos nos trazem de informação. Ainda no Evangelho nos é complementado, então, ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, felizes ou infelizes da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Então, quanto mais vamos estudando e aprendendo a doutrina espírita, mais vamos compreendendo que a vida continua e que todas essas nuances que temos na nossa vida aqui, as diferenças de situações de vida entre as pessoas, se explicam justamente pela continuidade da vida. E aí sim a gente consegue compreender a justiça de Deus. Pois se pensarmos só numa vida única aqui, não teremos como compreender as diferenças tão alarmantes, né, entre as situações das pessoas aqui, desde situações econômicas, situações familiares, né, situações sociais. Então, quando a gente começa a entender a verdadeira justiça de Deus e que todas essas diferenças são oportunidades de crescimento para cada um de acordo com essa necessidade, a gente vai aprendendo com essa doutrina. E ainda, então, para finalizar, a última questão que é trazida aqui é a questão 964 do Livro dos Espíritos, que Kardec questiona o seguinte: mas será necessário que Deus se ocupe de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Então, os Espíritos nos respondem: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traça um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei, assim em tudo.
Então, eles nos dão, né, essa referência de como é, né, toda aquela visão que a gente tem de julgamento sobre vou ser condenado. Não é que Deus vai, né, fazer aqueles julgamentos. A gente vai sofrer as consequências dos nossos atos aqui. Então, através das enfermidades, através das doenças que surgem na nossa vida, a gente vai, né, todos os excessos de qualquer natureza, desde os vícios, desde os defeitos morais que nós temos, que vão causando muitas vezes doenças físicas no nosso corpo, e muitas delas levam inclusive ao desencarne. Então, são consequências dos nossos próprios atos. Nós mesmos, né, vamos pagando, né, nesse sentido de ter essa dificuldade que vem pela frente, nessa vida ou em vidas futuras. Continuando essa questão, eles vão nos dar um exemplo que fica mais fácil de nós entendermos essa ação de Deus, né, no nosso dia a dia, nas consequências dos nossos atos, com essa responsabilização, né, das penas e gozos futuros. Eles dizem então que todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só devemos se queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Esta verdade se torna evidente por meio do apólogo seguinte. Então, eles nos trazem essa pequena historinha para exemplificar o porquê nós mesmos somos causadores da nossa felicidade ou infelicidade futura e atual que vivenciamos. Então, eles nos dizem o seguinte: um pai que deu a seu filho educação, instrução, isto é, os meios de se guiar, cede-lhe um campo para que cultive e lhe diz: aqui estão as regras que deve seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dei-te as instruções para compreenderes e seguires. Teu campo produzirá muito e te proporcionará, né, o necessário até a velhice. Se desprezares, nada produzirá e morrerás. E aí deixa-o livre para proceder livremente. Não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será feliz ou infeliz, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Então, neste exemplo, né, vemos o nosso livre-arbítrio para agir ou não de acordo com aquilo que fomos instruídos, que aprendemos, com as oportunidades que temos, com os instrumentos que temos nas nossas mãos para agir no bem ou no mal. Então, eles trazem esse exemplo comparando então com a ação de Deus na nossa vida e nos dizem o seguinte: Deus é ainda mais previdente, pois nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os Espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Há mais essa diferença: Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, os recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Então, vemos neste exemplo a bondade de Deus na nossa vida, que naquele exemplo, né, do pai que deu os instrumentos ao filho, ele deixou o livre-arbítrio dele. Se ele fizesse um bom trabalho e não fosse negligente, teria, né, o fruto do campo, a colheita das suas boas ações. Deus, além de nos dar essa oportunidade de nos instruir, de nos dar os instrumentos de trabalho, de nos exemplificar as suas leis através de Jesus, de todos os ensinamentos que nós temos na doutrina, ele ainda nos faz mais por nós. Ele nos dá alertas diários através do nosso mentor. Ele nos concede um mentor para nos amparar, para nos guiar. E ainda mais, né? Ele nos dá a oportunidade de corrigir depois no futuro, em novas existências, os nossos erros, quando agimos errados neste campo de trabalho que temos aqui. Então, Deus, na sua infinita bondade, faz tudo isso por nós. Então, devemos ter essa noção, né? Que
que o gozo dos benefícios e das coisas ruins que vivenciamos aqui na nossa vida são, na verdade, todas bênçãos de Deus para o nosso melhoramento, para o nosso aprendizado, e que Deus é infinitamente bom conosco. Se estamos vivenciando situações difíceis, amargas, são colheita de coisas que nós mesmos plantamos. Um dia que agora temos essa oportunidade, mas é uma oportunidade boa de podermos melhorar, de poder reparar. Para finalizar, então, ficamos com esse pequeno poema que se chama Vida, que foi psicografado por Chico Xavier na obra Parnaso de Além Túmulo e é de autoria de Edmundo Xavier de Barros. Ele nos diz o seguinte: vida, nem a paz, nem o fim. A vida apenas é tudo que encontrei e é tudo que me espera. O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera. Em cenário diverso, aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando em outra esfera. Morte desvenda a terra os planos que descobres. Fala de tua luz aos mais vis e aos mais nobres. Renova o coração do mundo impenitente. Dize aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te reveste os muros, há vida, sempre a vida eternamente. Então, amigos, eram essas reflexões de hoje, que fiquemos, com todas essas importantes questões que nos são trazidas para continuarmos refletindo ao longo da semana. Fiquem todos bem, em paz. Obrigada e que assim seja. Eu pedi a meu mestre que me dê muita coragem. Eu pedi a meu mestre que me dê muita coragem Para eu seguir meu caminho e completar a minha viagem. Para eu seguir meu caminho e completar a minha viagem, corrigindo todos os meus erros, saudando todas as minhas dívidas, corrigindo todos os meus erros, saudando todas as minhas dívidas, para ver se um dia alcanço o equilíbrio na balança divina, para ver se um dia alcanço o equilíbrio na balança divina, o equilíbrio da balança divina é ser luz e praticar o bem. O equilíbrio da balança divina é ser luz e praticar o bem. Sou luz, eu sou luz, e chamo a luz também. Sou luz, eu sou luz, E chamo a luz também. Eu agora convido a todos, vamos aproveitar a nossa vida. Eu agora convido a todos, vamos aproveitar a nossa vida, para ver se um dia chegamos no equilíbrio da balança divina, para ver se um dia chegamos no equilíbrio da balança divina. Vamos seguir todos juntos, que fica mais fácil o caminho. Vamos seguir todos juntos, que fica mais fácil o caminho. unidos num só pensamento, Elevados ao meu Pai divino,
só pensamento, elevados ao meu Pai divino.